que diz assim a palavra do Senhor: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se desdobou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando ele com o homem, e disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. E você senta glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jacó estava em Padã-Arã, terra do pai de Rebeca, terra de Labão. Aproximadamente Jacó estava 20 anos em Padã-Arã, quando Deus se apresenta para Jacó e diz: Jacó, chegou o tempo de voltar para a casa dos teus pais, para a terra dos teus irmãos. Perceba que Jacó é filho de Isaque, e Isaque é filho de Abraão. Isaque é a promessa que Deus entregou a Abraão, proferindo que do ventre de Sara nasceria um, e que daquele um que nasceria se tornaria uma grande nação. Deus tem uma história com Abraão. Deus agora tem uma história com Isaque. A história de Isaque com Deus começa quando a sua esposa Rebeca não pode gerar. Deus se apresenta para Isaque de uma forma que Isaque ainda não entendia a forma que Deus estava se apresentando para ele. Por quê? Porque quando Isaque estava peregrinando para o Egito, no período da fome, Deus se apresentou para Isaque de Gerar e disse a Isaque: Isaque, peregrina nesta terra e eu serei contigo. No período da fome, Deus abençoa Isaque. No período da fome, Deus faz Isaque prosperar. E o mesmo Isaque agora conhece o poder de Deus, o manifestar de Deus e a forma de Deus trabalhar. A Bíblia diz que Rebeca era estéril, e o mesmo Isaque vai orar a Deus para que abra a madre de Rebeca, para que ela possa gerar. Deus ouve a oração de Isaque, toca na madre de Rebeca e a mesma gera. Só que quando os meninos começam a crescer, a Bíblia diz que Deus dá uma porção dobrada. A Bíblia diz que Deus vai dar gêmeos a Isaque. Então, quando os meninos começam a crescer na barriga de Rebeca, ela sente um incômodo na sua barriga, e a Bíblia diz que ela vai procurar um profeta, um sacerdote da época. Quando ela procura um sacerdote da época para consultar a Deus o que era o incômodo da sua barriga, o profeta olha para Rebeca e diz: Rebeca, dentro da tua barriga há duas nações, é por isso que há um reboliço na tua barriga. E deixa eu te dizer mais, Rebeca, o maior servirá ao menor. Aí a gente olha Deus dizendo que o maior servirá ao menor, buscando o contexto bíblico, e não entende por quê? Porque entendemos que o primogênito que é favorável dentro da casa a receber do pai a herança, mas a Bíblia diz que Deus disse a Rebeca: Rebeca, o maior vai servir ao menor. Então a Bíblia diz que quando Rebeca estava para gerar, o primeiro vai nascer cabeludo, e quando esse
ficar cabeludo. O segundo vai nascer também. E quando o segundo vai nascer, observe, ele pega no calcanhar do seu irmão para nascer. Algo normal entre nós. Algo normal é pegar no calcanhar do irmão. Não é normal isso acontecer, mas aconteceu. Não era motivo para suceder o que acontece depois que esse menino pega no calcanhar do irmão. Quando esse menino pega no calcanhar do seu irmão para nascer, a mãe do menino olha para ele e diz: esse vai se chamar Jacó. O pai olha para o menino e diz: está assinado, vou colocar o nome dele Jacó. Só que buscando o contexto bíblico e a tradução do nome Jacó significa suplantador ou enganador. Perceba, a mãe está olhando para o menino e está amaldiçoando, e está dizendo: esse daí vai ser suplantador, esse daí vai ser enganador. O pai está olhando para o menino e está concordando com o nome que a mãe está colocando. A mãe olhou, amaldiçoou, o pai olhou, amaldiçoou, mas Deus, antes que a mãe amaldiçoasse, antes que o pai concordasse, falou a Rebeca: o menor maior servirá ao menor. Eu escolho o melhor para reinar dentro da casa. Deus viu a história e o que aconteceria. Falou: antes de acontecer, o maior servirá ao menor. Deus olhou e viu que Rebeca ia olhar para Jacó e ia ver um suplantador. Deus olhou e viu que Isaac ia olhar para Jacó e ia ver um suplantador. Aí Deus escolheu aonde ninguém mais queria escolher. Deus pôs a mão aonde ninguém mais queria colocar e disse: eu escolho aquele que ninguém dá nada. Perceba aqui, o trabalhar de Deus é mistério. O trabalhar de Deus ninguém entende. Quando a gente ouve Deus dizendo que o maior servirá ao menor, a gente diz: Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o mistério? Aí a gente começa a entender o nascimento das crianças. Que a mãe olhou para o próprio filho e o amaldiçoou. Esse vai ser suplantador. Esse vai ser enganador. Aí Isaac olha para Rebeca e ainda diz: assim macho. Só que perceba aqui, Deus escolheu Jacó desde o ventre da mãe dele. Deus escolheu Jacó mesmo antes que qualquer um escolhesse. Eu me lembro de Deus dizendo a Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, e as nações eu te dei para o profeta. Jeremias, antes que você fosse informe, eu já coloquei o projeto sobre a tua vida, e não há quem possa dizer ao contrário, porque eu vou fazer uma grande obra sobre a tua vida, Jeremias. Eu lembro de Jabes, irmão. Quem aqui já ouviu falar de Jabes? Perceba aqui, o nascimento de Jabes foi um nascimento complicado. A Bíblia diz que quando a mãe de Jabes estava para gerar, houve complicação no parto. Ela sentiu muitas dores. E porque ela sentiu muitas dores no seu parto, ela olhou para a criança e disse: você vai se chamar Jabes. Você sabe o significado do nome Jabes? Causador de dor. Ela olhou para o filho e disse: esse daí vai dar muito problema, esse daí vai bater em muita gente, esse daí vai matar muita gente, esse daí vai causar muita dor. No nascimento dele
lembrar de Raabe. Quem escolheria Raabe? Ninguém. Quem escolheria, irmão, Raabe? Mas Deus entra na história de Raabe. Perceba, passa desapercebido por muitos irmãos. Aonde Raabe morava? Em cima do muro. O que precisava cair? A muralha. Glória a Deus. Você percebeu que pela ajuda que ela dá aos espias, a muralha toda cai, mas a casa dela permanece de pé. Glória a Deus. Porque ela entregou a vida dela a quem? Jesus. Glória a Deus. A muralha toda cai, mas a casa dela permanece de pé. Ela está dizendo: eu coloquei a mão na tua vida agora, mulher, e Satanás não vai tragar o que eu estou contigo. Quem escolheria Moisés, irmão? Quem escolheria Moisés? Assassino. Matou um homem, enterrou e no outro dia foi dormir tranquilo. O homem não tinha nada quando estava no deserto, não tinha nada. Ajudou algumas mulheres a dar água aos seus animais, as ovelhas. As mulheres vão para casa falar com o pai, que é Jetro. Jetro diz: vá buscar esse homem. Quem? Moisés. Dá de comer a ele, dá estadia a ele. E Zípora olha para ele e diz: quero me casar contigo. O homem não tem casa, o homem não tem carro, o homem não tem bem, o homem é um assassino. Irmão, a história corre. Mas ela olha para um homem num projeto falei e diz: eu acredito em você. Eu acredito nas coisas. Hoje eu vou pregar aqui hoje. Fácil é olhar quando está na igreja. Fácil é olhar quando está pregando. Fácil é olhar quando está sentado numa cadeira dessa. Difícil é ver na droga, na cachaça, na prostituição e dizer: Deus ainda pode transformar. Eu vou orar para transformar. Eu vou orar para Deus fazer a obra. Eu vou orar para a obra de Deus se concluir na vida dele ou dela. Quem escolheria Pedro? Um homem de um temperamento difícil. Hoje, naturalmente, a igreja quer trabalhar com quem é fácil. A igreja quer trabalhar com quem não dá problema. A igreja quer trabalhar com pessoas flexíveis. A igreja quer trabalhar com pessoas que não sejam dificultosas na obra. Só que Jesus é diferente do pensamento de algumas pessoas. Jesus quer pegar o problemático. Jesus quer pegar o temperamental. Jesus quer pegar o difícil. Jesus escolhe para lapidar, para tratar. Não faz exceção de pessoas. Ele vai buscar onde quiser para tratar na obra do Senhor. Jesus escolheu Pedro. Eu me lembro de um dos momentos da vida de Pedro que Jesus diz assim: hoje todos vocês se escandalizarão em mim. Aí Pedro olha para Jesus e diz: quem? Eu não. Eles aí vão desviar, mas eu não. Eu permanecerei firme. E Satanás tinha uma facilidade muito grande de entrar na boca e no corpo de Deus. A gente vê nas escrituras que Jesus olha para Pedro certa feita e diz: para trás de mim, Satã. Receba. Jesus já olhava e via: esse daí é difícil. Só que quando Pedro diz que não se escandalizaria, é a mesma noite que ele nega 3 vezes. É a mesma noite que ele nega 3 vezes. Arrancou a espada da bainha, cortou a orelha do soldado. Irmão, Pedro já andava com aquela espada ali, ó, há muito tempo. Pedro pregava com a espada na bainha, era como se acontecesse no tempo de hoje. Eu até prego, mas se vir de lá para cá, eu só na mão. Eu até prego, mas se vir de lá para cá, bato boca com qualquer um. Se pisar no meu calo, eu sou assim, eu não perceba. Jesus olhou para Pedro e disse: eu vou transformar esse temperamento para a obra. Eu vou transformar esse temperamento para pregar minha palavra. E Deus faz a obra por completo na vida de Pedro. Glória
E na segunda vez que Jesus vai buscar ele, Pedro estava nu, irmão. Nem na primeira vez que Jesus encontrou ele, não encontrou nu. O homem desceu a tal nível que nem a sensibilidade mais não tinha das suas vestes. Só que Jesus vem para a praia, acende uma fogueira, coloca um peixe na brasa, aí diz de longe, pegou alguma coisa aí, alguém entende, é Jesus. Automaticamente ele pula do barco, nada até a praia e encontra Jesus com um peixe na... Era Jesus mandando um recado para Pedro. O que você está buscando lá fora, eu tenho aqui dentro. Não te abandono por nada. Não desiste do irmão. Hoje eu estava estudando para pregar essa palavra. E Deus falou comigo em uma mensagem hoje. O Espírito Santo de Deus falou: fixe bem os seus ouvidos a isso que eu vou lhe dizer agora. Porque você vai falar de noite naquela igreja. O Espírito Santo de Deus me direcionava ao centurião. Perceba aqui, ao homem que tem um servo que está acamado. Ele vai procurar Jesus e diz assim: Jesus, tem como você curar meu servo que está acamado? Lança simplesmente uma palavra e meu servo será curado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é do nada que ele vai buscar Jesus para que cure o seu servo. Ele tem outros empregados à sua disposição. Tem ou não tem? Só que entenda, olha o sentimento do coração daquele homem. Quando o homem estava bom, o homem servia a quem? A ele. O homem caiu doente e deixou de servir a ele? Não. Mas tem gente que só gosta da sua utilidade. Só enquanto está de... O homem está acamado. O homem está deitado. Para alguns, não tem mais utilidade. Para alguns, abandona ele. Coloca outro no lugar. Substitui. Só que entenda, aquele Senhor entende. O que ele já fez por mim não foi apagado. O que ela já fez por mim não foi apagado. Ele tem uma facilidade muito grande de substituir e colocar outro no lugar. Mas quem faz a obra para Deus, Deus não bota substituto no lugar com facilidade. Deus investe em alguém para ir buscar aonde estiver. Caiu, fraquejou, desviou, mas Deus usa alguém para pregar a palavra e buscar para colocar de novo na posição. Ele está dizendo: não quero outro, quero que você cure ele. Lembra do filho pródigo? Saiu, gastou tudo absolutamente, com bebidas e festa. Ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai, e direi a ele: pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu pai. Quando ele volta, o pai faz uma festa, mata um cordeiro, um cabrito, coloca um anel no dedo e uma sandália, coloca ele de canto, exclui ele, desfaz dele, joga na cara. Ele faz o quê? O que passou ficou para trás. Isso é que Jesus faz. O que passou ficou para trás. O irmão olha para o passado dele, o irmão olha para o que ele fez, mas o pai está olhando e dizendo: ainda tem vida aí. Satanás queria ver morte, mas ainda tem vida aí. Vamos lembrar de Saulo, o seguidor do Evangelho. Matou vários cristãos, até que Jesus se apresenta para ele na estrada de Damasco e faz um pregador do Evangelho. Perceba aqui, o nascimento de Jacó e Esaú é um nascimento difícil para Rebeca. Ela olha para Jacó e diz: Jacó, você será enganador, suplantador. Mas Jacó é quem Deus escolheu. Então a Bíblia diz que os meninos começam a crescer. E quando eles começam a crescer, a Bíblia diz que Esaú se inclina para a caça.
E Jacó é homem caseiro de casa. E a Bíblia faz questão de dizer que Isaac amava mais a Jacó, a Esaú, porque Esaú era caçador e ele gostava da comida que Esaú fazia. E Rebeca amava mais Jacó, porque era homem de casa, caseiro. Só que a Bíblia já está dizendo, tem uma divisão. O amor, em vez de ser o mesmo, o amor está dividido. Irmão, a Bíblia não exclui nada. Isaac amava mais Isaac, Rebeca amava mais Jacó. Percebam aqui, quando os dois começam a crescer, a Bíblia diz que certo dia Esaú está vindo numa caça, e naquele dia ele não conseguiu pegar nada. Quando ele está vindo com fome da caça, Jacó está fazendo um alimento cozido. Ele chega para Jacó e diz assim: me dá o cozido que você está fazendo, me dá o alimento que você está fazendo. Aí Jacó diz assim: te dou, mas troca comigo a sua primogenitura, aquilo que Deus te deu, por uma festa ou alimento passageiro momentâneo. Olha o convite de Jacó para Esaú: troca aquilo que Deus te deu por algo momentâneo. Aí a Bíblia diz que Esaú olha para Jacó e diz: eu troco. O coração de Esaú não valorizava aquilo que Deus deu a ele, mas o coração de Jacó valorizava aquilo que Deus entregou a Esaú. Esaú troca a primogenitura por um momento passageiro. E quantos não estão trocando aquilo que Deus deu por um momento passageiro, por um convite passageiro? Perceba que ele troca o quê? A primogenitura por um prato de comida. Eu me lembro de Nabote, quando Acabe diz para Nabote assim: me dá a sua vinha, troca comigo a sua vinha, eu te dou uma horta melhor. Aí Nabote olha para Acabe e diz: não, alguém pode negociar a herança que o pai deu, mas a herança que Deus me deu, eu não vou negociar por nada barato. Ainda tem uma geração que não vai trocar aquilo que Deus deu por um momento passageiro. Ainda tem uma geração de escolhido que não vai trocar o que Deus deu por um momento passageiro. Jacó troca com Esaú a primogenitura por um prato de comida. Aí a gente entende porque Deus escolheu Jacó. Aí a gente entende porque Deus escolheu o menor. Eu vou abrir mais um pouquinho para você entender. Esaú é daquele tipo de pessoa que tem o dom, mas não está nem aí para o dom. Tem a chamada, é escolhido, mas não está nem a. Canta bem, mas não liga se canta ou se não canta. Prega bem, mas não liga se prega ou se não prega. Tem um direcionamento de Deus, tem uma chamada de Deus, mas não valoriza aquilo que Deus entregou na mão dele ou na mão dela. Só que Jacó é daquele tipo de pessoa: Deus, dá para mim esse dom de cantar que deu a ela, dá para mim esse dom de pregar que deu a ele. Oh meu Deus, eu me lembro do testemunho de uma irmã que tinha dom de visão. Deus mostrava a ela na igreja demônios, obra de macumbaria, laços de Satanás. Certo dia ela disse: Deus, estou cansada de ver essas coisas, estou cansada de ver demônio, estou cansada de ver essas coisas, tira de mim o dom. Até que Deus tirou dela o dom e a presença do Espírito Santo. Ela se tornou uma irmã vazia, ela se tornou uma irmã sem visão. Por quê? Chamada, escolhida, mas não valorizava aquilo que Deus entregou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. No século 21, cantar bem não é tudo, pregar bem não é tudo, estar na igreja não é tudo, carregar
Apenas chamado não é tudo. Deus está procurando aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. Deus está procurando aqueles que têm compromisso com a sua obra. Tem muita gente chamada aí no banco, tem muita gente chamada escondido, mas Deus está usando aqueles que estão à disposição. Tem gente que canta bem, mas não tem compromisso com a obra. Tem gente que prega bem, mas não tem compromisso com a obra. Aí Deus pega um que não canta bem e derrama unção. Deus pega um que não prega bem e derrama unção. Aí quando começa a louvar, não sabe louvar, mas o cancerígeno é curado. O meu Deus, o aleijado é curado. Não prega bem, mas Deus derrama a unção no culto. O meu Deus não sabe ainda, mas tem a unção de Deus. É o Jacó. Enquanto Esaú não valoriza o que Deus entregou, Jacó está dizendo: dá para mim, entrega para mim. Só que perceba, Deus não precisou colocar a mão para que Esaú com suas próprias mãos entregasse para Jacó o que Deus entregou na mão dele. Glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? A terra viu? Não, mas o céu contemplou. A Bíblia diz que Isaac agora está com seus olhos turvos, não conseguindo enxergar direito. Ele chama seu filho Esaú e diz: Esaú, prepara para mim um guisado, um alimento, para que quando você trouxer um alimento, uma caça, eu possa te abençoar. Nesse momento, Rebeca estava ouvindo no canto Isaac dizendo isso. Rebeca vai chamar Jacó e vai dizer: Jacó, vai ali nos nossos animais, mata 2 cabritos, porque eu vou fazer um banquete para seu pai. E em vez do seu pai abençoar seu irmão, o seu pai vai abençoar você, irmão. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Nem eu e nem você precisa colocar a mão em nada para ajudar Deus. Eu e você não precisa dar jeitinho em nada. Se foi Deus que chamou, Ele garante. Se foi Deus que ungiu, Ele garante. Se foi Deus que colocou na frente, Ele garante. Pode ter 10 anos, pode ter 11 anos, pode ter 12 anos, pode no olhar de alguém ser menino pequeno, ser menina, mas se Deus derramou a obra na mão, Ele garante. Ele pensando em nós. Eu vejo aí que direção de Deus não é idade. Vejo muita gente aí, irmão, com anos de vida, mas que não tem experiência nenhuma na obra de Deus. Vejo pessoas aí com 20, 30 anos de evangelho, que você não pode receber conselho dela, porque se você receber conselho, fica turbado na obra. Vejo aí pessoas que são ocupadores de banco, que não fazem e não quer ver ninguém fazer, não fazem, ainda querem atrapalhar quem faz. Irmãos, sabe por que Deus chama Davi? Porque Deus procurou em Israel alguém e não encontrou. Então Deus teve que escolher o menino para colocar na frente. E a Bíblia diz: operando Deus, Ele dirá. É por isso que Deus escolhe Jacó. Só que Rebeca, olha, deixa eu dizer algo para vocês aqui nessa noite. A palavra de uma mãe e de um pai tem muito poder. E ela se cumpre sobre a vida de um filho. Quando Jacó nasceu, o que foi que Rebeca disse? Ele vai ser suplantado? Ele vai ser enganado? Até agora Jacó enganou alguém? Só que ele vai enganar. E ensinado por quem? Pela mãe. Tem que se cumprir na vida dele o que quem falou. Já vi.
Mães, porque não foram felizes, olhar para a filha e dizer: você não vai ser feliz com ninguém. Pais que não venceram na vida, olhar para a filha e dizer: você também não vai vir. Eu já vi pais amaldiçoar filhos porque não venceram na vida, porque não venceram, achar que seus filhos não vão vencer. Mas é por isso que Deus entra na história, muda a história e mostra que Ele é Deus que faz obrar por completo. Cuidado, que chamam suas esposas de Rebeca. Cuidado, não são todas, mas essa Rebeca da Bíblia aqui não foi uma mulher sábia. Quem disser para mim que essa Rebeca aqui da Bíblia foi sábia, está perdido. Ela está enganando quem? Seu próprio marido. A própria mulher enganando seu esposo. Ensinou ao filho: vamos lá, mate um animal, prepare um cozido, eu vou dar seu pai. Ele diz para a mãe: rapaz, não é dessa forma. Ela diz: deixa comigo. Ele pega o animal, leva até o pai. Aí olha o que ele faz. O irmão dele era cabeludo e ele não. Ele coloca uma roupa do irmão de pele de animal. Ele é Jacó, mas no momento ele se passa pelo irmão Esaú para enganar o pai. Ele traz a comida até o pai e diz: eis aqui a caça que eu fui caçar, meu pai. Aí o pai olha para ele e diz: a voz é do seu irmão Esaú, mas tocando em você parece meu filho Esaú. Não, a voz é de Jacó, mas tocando em você parece meu filho Esaú. Irmãos, quando a gente prega, há uma guerra. E se por algum momento é uma guerra travada quando a gente prega, perceba que ele está enganando o pai, se cumprindo a palavra que a mãe disse sobre a vida dele. Você vai se enganar? Ele engana o pai, recebe a bênção que é do irmão sobre a vida dele. O pai abençoa ele. Nesse momento ele está mostrando uma face que não é dele. Ele está sendo uma pessoa que ele não é. O irmão volta da caça, leva o alimento até o pai, e o pai diz: fui enganado pelo seu irmão, abençoei o seu irmão no seu lugar. Ele olha para o pai e para a mãe e diz: vou matar o meu irmão. Enquanto Rebeca não colocou a mão, a casa estava em paz. Tinha divisão, mas ninguém dizia que ia matar ninguém. Quando ela tentou colocar a mão para ajudar Deus, o negócio virou. A casa que estava tranquila, o irmão agora quer matar o irmão. Deixa eu te dizer algo. Enquanto Saul estava no trono, Deus chamou Samuel para ungir Davi, a rei de juiz. Mas quem estava no trono? Davi precisou fazer alguma coisa contra Saul? Não. Deus já tinha projetado tudo, e Davi entendia isso. Não vou puxar tapete de ninguém, não vou prejudicar ninguém, não vou caluniar ninguém. No tempo de Deus, Ele vai cumprir a obra. Só que quando Rebeca coloca a mão, um irmão agora diz que vai matar o outro. Esse irmão agora tem que fugir. Ela chama Jacó e diz: Jacó, você vai ter que fugir. E não vá para Canaã procurar mulheres estranhas. Vá para Padã Arã, terra de Labão, meu irmão. Jacó arruma suas coisas e tem que ir embora. Isso se cumpriu, o que saiu da boca de Rebeca, e Isaac assinou em. Quando ele está vindo para Padã Arã, no caminho, ele pega uma pedra, sem nada, se deita sobre essa pedra, e ele tem uma visão: anjos subindo e descendo. Aí Deus se apresenta para ele de Jacó,
Eu sou o Deus dos teus pais. Serei contigo no teu caminho e te abençoarei. Aí se a gente for olhar pelo olhar natural, a gente vai dizer assim: como é que Deus está olhando para um homem que enganou o pai, enganou o irmão, roubou a bênção do irmão, enganador, e está dizendo que vai abençoar ele? É porque Deus não vê com os nossos olhos. Deus não olha com os nossos olhos. Deus não escreve por nossas linhas, pela forma que a gente vê. Deus está vendo naquele enganador ali um projeto, um escolhido. Quem disse que só porque está na droga a história acabou? Quem disse que só porque desviou a história acabou? Quem disse que só porque fracassou a história acabou? Quem disse? Deus olhou para ele e disse: eu te abençoarei. Ele desce para Padã Arã. Quando ele chega de Padã Arã, ele encontra Raquel, filha de Labão. Aí ele diz, conta a história para Raquel. Raquel conta a história para seu pai. Labão recebe ele e diz a ele: qual será o teu salário? Ele olha para Raquel e diz: eu gostei dela, quero me casar com ela. Então ele faz um acordo com Labão: 7 anos trabalharei por Raquel. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Depois de 7 anos, quando ele está para receber Raquel, irmão, Labão engana Jacó, dá bebida a Jacó. Beba, meu filho, beba. Se embriague, meu filho, se embriague. Na hora dele dormir com a mulher, ele dorme com Lia e não Raquel. Irmão, se ele enganou, ele vai ser engano, uma maldição. Ai, ninguém que coloca a pedra para alguém tropeçar não vai encontrar pedra no caminho para tropeçar também. Ah, Jesus, o mundo ele dá volta. Jacó enganou o pai, enganou o irmão. Essa maldição agora está acompanhando ele. Quando ele chega na terra de Labão, ele é enganado por Labão. Por quê? Porque o que ele plantou, ele vai colher. Ninguém vai plantar espinho e vai colher maçã. Quem enganou vai se enganar. Quem mentiu, vou mentir para você também. Ninguém que cavou cova para alguém vai ficar sem cair em nenhuma delas. Porque, perceba, a justiça de Deus é verdade. A maldição de Jacó acompanha ele. Irmão, deixa eu te explicar algo. Ele mudou de lugar, mas a história dele não mudou. Alguns que acham que mudar de lugar muda história. Tem maldição aí que acompanha onde a pessoa for. Ele está numa terra diferente, ele está num lugar diferente, mas se ele enganou, ele está sendo engano. Quem deixou? Deus. Alguém poderia dizer, Deus poderia se apresentar para ele e alertar ele, né? Não, Deus deixou. Ele sentiu na pele o que ele também fez alguém passar. 7 anos se tornaram 14. 14 anos se tornaram 20 na terra de Labão. Só que Deus escolheu Jacó. Chegou o tempo de Deus fazer a obra por completo. Deus começa a abençoar Jacó acerca dos animais. Jacó faz um acordo com Labão e diz que todo animal que nascer malhado e salpicado seria dele. Todos os animais que nascem agora é malhados e salpicados. Jacó é abençoado de uma forma que fica rico. Só que perceba, há motivo para voltar? Não. Está numa terra diferente, vivendo uma história diferente.
Chegou sem nada, agora tem tudo. Chegou fraquinho, agora foi abençoado. Mas Deus se apresenta para Jacó e diz: Jacó, chegou a hora de bom. Era Deus dizendo: Jacó, chegou o tempo de colocar as pontas no lugar. Chegou o tempo de você pedir perdão a seu irmão. Chegou o tempo de você pedir perdão a seu pai. Chegou o tempo de você voltar para a sua terra. Aí ele ouve a voz de Deus, pega a esposa, pega os meninos e está voltando. A Bíblia diz que quando ele está voltando, ele vai passar o val de Jaboque. Quando ele vai passar o val de Jaboque, o anjo se apresenta para ele. Quando o anjo se apresenta para ele, ele está só no caminho. Ele começa a pelejar com esse anjo a noite toda, a madrugada toda. Esse anjo chega na perna de Jacó, na ruptura da coxa e fere. Perceba aqui, quem feriu o anjo? Esse anjo aqui é quem, irmão? Deus. Quem feriu? Deus. Jacó agora está andando, mano? Deixa eu te explicar algo. Enganar o pai dele doeu? Diga assim. Enganar o irmão dele doeu? Sim. Diga assim. Sim. Criou uma fé? Quem está ferindo ele agora? Deus se encontra com Jacó no val de Jaboque. Fere Jacó. Aí olha para Jacó e diz: qual é o teu nome? Olha a pergunta de Deus para Jacó: qual é o teu nome? Deus já sabia o nome dele? Sabia. Mas para o irmão e para o pai, ele colocou uma face que não era dele. Ele colocou uma ruptura que não era dele. Até o momento ele estava vivendo com o Esaú, com a bênção de Esaú. Aí Deus olha para ele e diz: como é o teu nome? Quem é você? Deixa eu te perguntar algo, não precisa responder. Quem é você fora dessa igreja? Quem é você fora desse templo? Quem é você na tua casa? Quem é você no teu trabalho? Quem é você até aqui? Deus está dizendo a ele: qual é o teu nome? Quem é você? Esaú ou Jacó? Perceba aqui. Quem feriu? Deus. Mas Deus feriu para mudar a história dele. Deus fecha a porta para mudar a história. Deus tira tudo para mudar a história. Deus tira de ambiente para mudar a história. Deus fere no caminho para mudar a história. Eu vou pegar algo aqui forte. Nem toda perda é uma perda. Tem perda que é livramento de Deus. Tem perda que é para mudar o cenário. Se a porta não fechar, você não vai para a posição que Deus chama na tua vida. Tem perda que é para Deus colocar na posição de Deus. Deus fecha a porta para Noemi, para ela voltar para Belém na posição. Era Deus olhando para Jacó: Jacó, quem te feriu agora foi eu. Vai contender comigo ou vai se colocar na posição que eu quero? Perceba que Deus olha para Jacó e diz assim: não se chamará mais Jacó. A tua mãe colocou como enganador. O teu pai colocou como enganador. Não se chamará mais Jacó, mas hoje eu mudo a tua história, Israel. Hoje eu faço uma obra por completo na tua vida, Jacó. É Deus dizendo sobre a vida de Jacó: eu chamei, eu garanto, eu escolhi, eu garanto, eu faço a obra por completo.
colocou o nome de Abraão? Seu pai. Quem colocou o nome de Sarai? Sua mãe. Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai para Sara. Quando Deus coloca a mão, a história não fica mais como era. Irmão, deixa eu te dizer algo. Quando Jesus colocou a mão na vida de Pedro, o homem que cortou a orelha de Malco morreu. Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Pedro, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas para Jesus. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas para Jesus. Duas pregações, 8.000 almas para Jesus. Quando Deus colocou a mão sobre a vida de Saulo e ele começou a pregar, se tornou um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Irmão, quando Deus colocou a mão sobre a vida de Moisés, um assassino, ele recebeu, perceba, ele matou um homem com uma facilidade muito grande, se tornou o homem mais manso da face da terra. Quem faz isso? Deus. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço e chamou ela para a sua obra, nunca mais aquela mulher foi a mesma, porque aonde Jesus coloca a mão, ele faz a obra por completo. Esse Jacó que está, perceba, Jacó está voltando assim, irmão, ferido, mancando, estava doendo, mas ele estava voltando na posição que Deus queria. Deus feriu Jacó, mas não perdeu Jacó para Satanás. Deus feriu ele, mas transformou a vida dele por completo. Glória a Deus, aleluia. Aí quando Jacó está voltando, ele vê o irmão de longe, mancando, ferido. Quando o irmão vê Jacó de longe, ele vem correndo e abraça o irmão. E aquele momento ali, toda a bagunça que Satanás fez, todo o reboliço que Satanás fez, caiu por terra, porque Deus colocou a mão. Eu vou pegar algo aqui nessa noite. Toda levanta a mão que eu vou profetizar. Toda a bagunça de Satanás sobre a tua casa, sobre a tua família, perdão que precisa ser liberado, perdão que precisa ser liberado. Deus, nessa noite, coloca a mão na tua casa, coloca a mão na tua família e lança toda a bagunça de Satanás por terra nessa noite. Deus falava comigo. Tem filhos que não liberaram perdão para o pai. Tem pai que não liberaram perdão para filhos. Satanás entrou em famílias e se andaram. Satanás tenta colocar uma mãe contra uma filha. Satanás tenta colocar um pai contra um filho, um irmão contra o outro. Mas Deus entra na casa de pessoas aqui nessa noite, quebra o laço de Satanás. 2 anos pessoas sem falar com familiares, 3 anos pessoas sem falar com familiares. Não foi para isso que Jesus lhe chamou, não foi para isso que Jesus lhe escolheu. Eu vejo perdões sendo liberados nessa noite. Deus quebra o laço do diabo, quebra o laço do diabo e coloca paz em famílias aqui nessa noite. Dê uma salva de palmas para Deus e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Glória a Deus.